Inicialmente, eu trago aqui uma imagem que nada mais é do que o movimento de rotação que o planeta Terra está realizando, tá? E a quantidade de iluminação solar que determinadas áreas do planeta está sofrendo, né? Aí, em virtude desse movimento de rotação. Vocês podem ver, o movimento de rotação é o movimento que a Terra ela faz em torno do seu próprio eixo. A Terra ela gira de forma inclinada. E essa inclinação que o planeta Terra vai ter no movimento de rotação vai fazer com que algumas áreas do planeta acabem recebendo mais radiação solar do que outras. Não sei se vocês conseguem analisar. Aí no meio do planeta Terra tem uma linha vermelha, tá? Que é onde está situada a linha do Equador. Essa área do planeta é a área onde vai sofrer a maior quantidade de iluminação solar e automaticamente vai ser a área mais quente. Essa área aqui do planeta é chamada de área tropical. Em alguns livros aparece como área quente ou área intertropical também. Tá? Em contrapartida, as áreas do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, que aparecem em amarelo, são áreas que recebem sim radiação solar, mas não com a mesma quantidade, tá? Dos países ali que estão situados na linha do Equador. Ou seja, essa área aí do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, né, vai ser chamado como área temperada, ou seja, onde você vai ter aí estações do ano mais bem definidas, tá? E o clima predominante vai ser o frio, tá ok? Em cima nós temos lá o Polo Ártico, que também é chamado de Polo Norte, né? E lá embaixo nós temos o Círculo Polar Antártico, que também é chamado de Polo Sul. São áreas que você pode observar que a radiação solar é bem inferior em relação aos países que estão aqui na linha do Equador, situados na linha do Equador, e que estão situados no Trópico de Câncer e no Trópico de Capricórnio. Tanto que esse número de radiação solar que entra aí bem fraco é o que possibilita com que forme aí as calotas polares, tá ok? Trouxe aqui um outro mapinha para vocês que mostra basicamente assim de uma forma mais ampla aquilo que eu acabei de explicar anteriormente, tá? Olha aí, ó, a área do planeta que mais recebe radiação solar está pintada de vermelho. Nesse meu mapa está como zona tropical. Em alguns mapas aparece como zona quente ou intertropical, mas é basicamente a mesma coisa que estão se referindo, tá? E você pode ver que esses países aí e até mesmo países de continentes diferentes que estão situados nessa área, são países que recebem uma maior quantidade de radiação solar. Tá? Então eles vão ter aí como características climas quentes, úmidos, e se é quente e tem muita umidade, também eles terão muita chuva. Então essa é a característica aí dos países que estão situados nessa zona tropical, tá? E por receberem grande quantidade de luz solar, radiação solar. Nós temos lá a zona temperada do norte, a zona temperada do sul. A zona temperada do norte está ali entre o Trópico de Câncer, tá, e o Círculo Polar Ártico. Tá? É uma zona fria, recebe radiação solar, mas não com a mesma quantidade dos países que estão na zona tropical. E nós temos a zona temperada do sul, que está entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico, que também é uma zona fria, ou seja, as zonas temperadas têm como características o frio. Tá? Verões mais bem definidos, estações do ano mais bem definidos, verão não tão calorosos, não faz tanto calor no verão, e o inverno ali se sobressaindo em relação ao verão, por exemplo, tá ok? E as zonas polares, zona polar glacial ártica, que também é chamada de Polo Norte, e a zona polar glacial antártica, que também é chamada de Polo Sul, que são áreas aí que recebem, em comparação com as zonas temperadas, a zona tropical, uma quantidade de raio solar muito inferior, tá ok? Então, gente, nós estamos vendo aqui agora, assim, a posição do país ou mesmo do continente que nós estamos em relação ao Sol interfere muito na ocorrência do clima daquela região, daquela área. Mas além do posicionamento que esses países estão em relação ao Sol, definido lá pelo eixo de rotação,
Existem outros fenômenos também, outros fatores que vai fazer com que esses países, esses continentes aí recebam climas diferenciados e até mesmo vão sofrer influências, tá? Um deles é a corrente marítima, tá? Botei ali uma definiçãozinha bem pequenininha para vocês. Correntes marítimas correspondem às massas de água que migram em distintos rumos ao longo dos oceanos e mares. Ou seja, essa evaporação aí que acontece no oceano vai levar para outros lugares aí do planeta, tá? Tanto massas de água, tanto correntes marítimas, né, que na realidade são massas de água quente ou frias, tá? E isso vai alterar de forma momentânea, por onde elas estiverem passando, o clima dessa região. Não sei se vocês já observaram a Garota do Tempo lá no jornal, que fala, às vezes está inverno, mas ela fala lá, está chegando uma corrente fria que vai alterar o clima aqui por 3 dias ou uma semana. Ou seja, de onde vem? Vem do oceano. Tá? Entre uma dessas correntes marítimas quente, muito conhecida, é o El Niño, tá? Que ataca aí grande parte dos países do mundo, inclusive aqui na América do Sul, que é encarregada de levar essas correntes marítimas quentes para outras regiões aí do mundo e, como eu falei, principalmente aqui na América do Sul. Aí nesse mapa que eu coloquei para vocês, existem diversas outras correntes marítimas, tá? As setinhas vermelhas são correntes marítimas quentes, enquanto as setinhas azuis são correntes marítimas frias. Você pode observar no mapa que o Brasil ele é muito atingido por correntes marítimas quentes, tá? Que é o que faz aí aquilo que a galera sempre se pergunta, pô, no Brasil até no inverno faz calor, por que isso acontece? Porque até no inverno nós recebemos do oceano correntes marítimas quentes que vêm. Ou seja, por mais que em relação ao Sol nós estejamos ali numa posição onde não recebemos tanta radiação solar, mas as correntes marítimas que nos atacam, tá, vai fazer com que esse clima aí seja alterado de maneira momentânea por um determinado período, ok? Então, galera, além das correntes marítimas e do posicionamento que estamos em relação ao Sol, também temos as massas de ar. Tá? Ela também vai alterar o clima de determinadas regiões onde foram atingidos por um determinado período. Coloquei também ali um resuminho do que são massas de ar. Tá lá, ó. São grandes porções de ar que possuem condições internas de temperatura, pressão e umidade homogênea. Ou seja, massas de ar, gente, nada mais são do que ventos quentes e frios que se locomovem aí, alterando o clima também de forma momentânea, tá? E aí no mapinha aí que está aí embaixo para vocês, está mostrando aí no inverno, tá? Tá lá escrito aqui, ó, aqui no primeiro aqui, verão, as massas de ar mais comuns no verão, tá? E como elas se movimentam. E aqui no outro mapinha que está mostrando no inverno, as massas de ar também mais comuns e como elas se movimentam aí é, de acordo com as estações do ano. Tá? Aí também eu coloquei ali para vocês ali que o Brasil ele sofre variações de 5 massas de ar diferentes, que é as basicamente que estão aí no mapa. Tá? A massa equatorial continental, que é chamada de MEC, a equatorial atlântica, que é chamada de MEA, a tropical continental, MTC, e a tropical atlântica, MTA, e a polar antártica. Tá? Ou seja, nada mais são do que ventos quentes e frios que se locomovem também, alterando aí de maneira momentânea o clima dessas regiões, desses países por onde eles estejam passando. Galera, é isso daí. Esse capítulo não é grande, é um capítulo curto e que fala aí basicamente, tá, como que o clima ele é formado e como que esse clima é alterado muitas das vezes de maneira momentânea. Então nós estudamos aí o posicionamento que o nosso planeta está em relação ao Sol e como isso vai alterar o clima e vai definir os climas do nosso planeta, tá? E estudamos aí também as massas de ar e as correntes marítimas que vai mudar o clima de uma determinada região ou país por um período ali momentâneo. Tá legal? Aqui eu trago novamente esse mapa que eu já expliquei nas aulas anteriores para elucidar novamente, explicar novamente que o posicionamento em que o nosso continente, o nosso país está em relação ao Sol, vai influenciar muito no clima, tá? Vai definir na realidade o clima,
ali do nosso país, de parte do nosso continente, dependendo desse posicionamento. E esse clima, que vai ser definido graças a esse posicionamento em relação ao Sol, vai ajudar a definir também as nossas formações vegetais. Ou seja, as formações vegetais serão definidas a partir do clima existente na região ou no país em que elas se desenvolvem. Tá? Então, por isso que eu trouxe novamente esse mapa aqui, e ele está mostrando aquilo que a gente já falou anteriormente, a parte do meio aí do planeta, que é chamada de zona tropical. É uma área quente, uma área que recebe maior iluminação solar. Tá? As áreas temperadas são áreas frias, tá? Áreas ali que recebem uma menor quantidade de radiação solar em comparação com os países que estão na zona tropical. E temos as áreas polares, que são áreas aí aonde a radiação solar chega muito mais inferior se a gente comparar aí com as zonas temperadas. Tá? Então, esse mapinha eu trouxe aqui mais para a gente relembrar parte que nós já falamos na aula anterior. Show? Aqui, gente, vamos falar sobre as florestas tropicais, as características e citar algumas das florestas principais, na realidade as principais florestas tropicais existentes no mundo e que possuem as mesmas características graças a esse clima aí que é definido, a esse posicionamento em relação ao Sol. Tá? Características das florestas tropicais, gente. Olha, elas são altas, são árvores, possuem árvores muito altas, tá? E são densamente agrupadas. Mesmo tempo que elas são muito altas, elas são muito próximas. Eu não sei se vocês já observaram fotografias, até mesmo vídeo da floresta amazônica, vista de cima, feita por aviões, helicópteros, sei lá o que for, mostra lá uma floresta muito fechada, você vê aquela vegetação fechada, densamente agrupada, tá? E árvores que ao mesmo tempo são muito altas. Tá? Uma outra característica das florestas tropicais, gente, é a grande evaporação de água. Por que grande evaporação de água, gente? São florestas que estão aí numa área do planeta que recebe muita radiação solar. Então, assim, se recebe muita radiação solar, nós vamos ter uma evaporação, uma umidade muito grande, e essa umidade vai dar aí a formação de nuvens carregadas, e essa água estará retornando em forma de precipitação, que nada mais é do que a chuva. Ou seja, as características das florestas tropicais são essas daí que eu coloquei para vocês. Árvores altas, densamente agrupadas, quentes, úmidas e chuvas constantes, ou seja, chove muito. Tá? Citei embaixo para vocês algumas florestas mundialmente que são tropicais e possuem essas características. Algumas aí vocês conhecem, como a Mata Atlântica, tá? A outra é a floresta amazônica, tá tranquilo? A floresta do Congo, florestas tropicais do Sudeste Asiático e as savanas. Tá? Aí você fala, pessoal, lá na África eles têm florestas tropicais, na Ásia eles têm florestas tropicais. Vamos voltar àquele mapinha anterior, aquele primeiro? Então, observe aqui, ó, olha lá, está escrito zona tropical. Observe aqui ó, que pega grande parte do continente americano, pega a América Central, grande parte da América do Sul, tendo continuidade com o continente africano, pegando quase todo ele, tá? E tendo continuidade aqui o Sudeste Asiático, tá? E ainda pega aqui uma pequena parte aqui da Austrália, aqui na Oceania, ou seja, toda essa faixa aqui, que está vermelho, zona tropical, tá? Vai ter a formação de florestas tropicais com as mesmas características, ok? Então vamos botar lá para outro slide. Já expliquei esse slide aqui, vamos para o florestas temperadas. O que são florestas temperadas, gente? Florestas temperadas vão se desenvolver também de acordo com o posicionamento lá que o continente ou o país esteja em relação ao Sol, tá? E as florestas temperadas, elas têm como características, tá, serem frias, tá? As estações do ano são muito mais bem definidas, você consegue ali definir o que é o inverno, o que é o verão, o que é o outono, tá? E também eles têm como características as florestas temperadas, os verões e os dias são muito longos e o inverno são curtos, tá? É uma característica aí de países aí que possuem tanto clima como que possuem aí as florestas temperadas também. Embaixo eu citei um exemplo
exemplos, né, de florestas temperadas aí espalhadas pelo mundo. Temos as florestas boreais, as pradarias, que aqui no Brasil é chamado de pampas, é isso mesmo, pradarias, não está escrito errado, tá? Coloquei entre parênteses ali o Tinórzium. O que é o Tinórzium? É um solo roxo, tá, de formação aí vulcânica, muito fértil e muito disputado. Você encontra esse solo em alguns lugares da América do Norte, na Ásia e até aqui mesmo no Brasil, na região sul, tá? A vegetação mediterrânea, tá? A vegetação mediterrânea, ela é muito presente em países como Chile, Grécia, Itália, e é uma vegetação muito propícia aí para plantação de uva, é, plantação de azeitona, né, as oliveiras, produção também de vinho, ou seja, essas florestas temperadas, elas vão ter características comuns também, que é o frio, estações do ano mais bem definidas, tá? Graças ao posicionamento que elas estão em relação ao Sol. Vamos voltar lá também para o mapa inicial para mostrar a vocês, ó, aqui, ó, onde que você encontra florestas temperadas? Ó, nos Estados Unidos tem florestas temperadas, mas aqui em cima no norte do Canadá existem florestas temperadas, tá? Aqui do outro lado, aqui na Europa, existem florestas temperadas, né? Na verdade, o continente europeu é o mais afetado por florestas temperadas. Aqui do outro lado, da Ásia, tá? Ah, professor, no Brasil tem florestas temperadas? Tem, aqui embaixo, na região sul, ó. Pega aqui a zona temperada sul, tanto que eu falei que as pradarias, muito chamadas assim na Europa, aqui no Brasil eles adquiriram o nome de pampas, né? Então você encontra essas florestas temperadas aí em diversos lugares do planeta, assim como as florestas tropicais, ok? Por último aqui, dando uma atençãozinha, a tundra. O que é a tundra, gente? A tundra é um tipo de vegetação que vai se desenvolver em áreas do planeta que tem um clima muito frio. Não chega a ser ainda um clima polar, mas são climas muito frios, muito rigorosos, tá? E também vai se desenvolver em áreas de clima polar, como no norte, Polo Norte e o Polo Sul, tá? Botei alguns resuminhos aqui para vocês da tundra, tá lá, o bioma. Esse bioma estabelece-se em zonas de temperatura muito baixas, as mais frias, onde ainda existe a possibilidade de haver qualquer tipo de vegetação. O clima da tundra, portanto, é o polar, muito frio e seco, com poucas precipitações, ou seja, chove muito pouco nas áreas aí de tundra. Eu coloquei aqui para vocês aqui embaixo duas imagens da tundra em dois momentos, tá? Em um momento aqui, no primeiro momento, em um país aqui, como por exemplo o norte do Canadá, que é muito frio, já ali próximo à Groenlândia, já em direção ao Ártico, tá? Onde a tundra ela apresenta, tem ali a formação, a presença da tundra, tá? Você consegue ver ela mais nitidamente. Essa vegetação da tundra ela não consegue crescer muito, ela não desenvolve em virtude aí dos solos que são inférteis, não tem tanta fertilidade igual outros solos do mundo, e também o frio impede o desenvolvimento dessa vegetação. E do outro lado aqui, no segundo momento, já a tundra, numa região polar do planeta, provavelmente no Ártico ou na Antártica, tá? E essa vegetação aí em meios a pedaços de gelo aí que se congelaram ao cair na superfície, tá? E aqui também eu botei uma definiçãozinha para que vocês saibam que existem três tipos de tundra no mundo, tá? A tundra ártica, que eu já citei aqui, a tundra alpina, que se desenvolve em regiões que o frio são muito rigorosos, mas ainda não chega a ser um frio polar, e a tundra antártica, que também é uma tundra de região polar, tá tranquilo? Então, gente, saiba que em regiões polares também existe vegetação. É uma vegetação rasteira, formada ali por líquens e musgos, que não consegue se desenvolver muito graças a esse frio muito rigoroso, mas existe vegetação nas áreas polares também, tá ok? Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E boa sorte aí pra galera aí e até a próxima, que vocês continuem se cuidando, tomando todas as medidas cabíveis aí para que quando isso passar esse período da quarentena, do coronavírus passar, todos possamos voltar com saúde, com gás total. Valeu, galera. Abração aí, aquele abraço virtual e até a próxima a todos. Valeu!